Vamos falar sobre a vitamina A, mais especificamente dos retinoides e dos carotenoides. Desde o Egito Antigo, já se falava no consumo de fígado de galinha para tratar indivíduos com baixa acuidade visual noturna. Em 1913, foi descoberta a vitamina A, fazendo a relação da mesma com a manutenção do epitélio e crescimento celular, e posteriormente também como um fator nutricional essencial para o ciclo visual. Já em 1929, foi possível observar que carotenoides, quando oxidados, podiam gerar vitamina A propriamente dita. O que significa isso? Nós vamos ver mais para frente. É a transformação de carotenoides em retinol. Em 1930, foi possível identificar a estrutura química, né, do retinol, que é o principal composto representante desses elementos, né, desse grupo de compostos designados de vitamina A. A vitamina A, na verdade, é um conjunto de compostos com potencial para a atividade dessa vitamina. E dentre esses compostos, nós temos os retinoides e os carotenoides. E lembrando que essa vitamina é uma vitamina lipossolúvel, então ambos são relativamente solúveis na maioria dos solventes orgânicos e insolúveis em água. Vamos começar falando sobre os retinoides. São compostos de 20 carbonos, contendo um anel beta-ionona, que pode ser observado na figura abaixo, no círculo vermelho, e a cadeia lateral de ligações duplas conjugadas, que está representado na figura, está indicado na figura pelas setinhas azuis. Nessa figura é possível observar diferentes retinoides, com destaque para o retinol. Bom, o retinol ele é o mais bioativo e está sinalizado nessa figura em amarelo. E esse retinol, na maioria das vezes, ele está presente no alimento como ésteres de retinol de cadeia longa e que está representado aqui na figura como destacado em vermelho. Esse éster de retinol ele é um álcool que, ao sofrer modificações químicas, pode dar origem a uma série de outros compostos, como, por exemplo, o palmitato de retinol, também denominado de retinal e assinalado na figura em azul, e tretinoína, também chamada de ácido retinóico, que está assinalado em verde. Bom, a estrutura básica é importante ressaltar que, apesar dessas modificações, dessas alterações do retinol, a estrutura básica dele, da molécula, não se altera. Então, ele mantém as características básicas da vitamina A. Os carotenoides são designados como provitamina A por sua capacidade de bioconversão a retinol. Eles são pigmentos naturais derivados do isopreno, constituídos por átomos de carbono dispostos em um sistema extensivo de ligações duplas conjugadas, como pode ser observado na figura abaixo, assinalado em vermelho. E eles estão presentes nas formas dos isômeros cis e trans, sendo a forma trans mais comum e mais estável. Nessa figura, é possível observar vários carotenoides e a conversão dos mesmos em retinol. E então, é importante ressaltar que o beta-caroteno vai ser o principal carotenoide com atividade de provitamina A. Por quê? A partir de uma molécula de beta-caroteno, é possível produzir 2 moléculas de retinol, enquanto os outros carotenoides geram apenas uma molécula de retinol. Ou mesmo não geram nenhuma molécula de retinol, ou seja, não possuem atividade de provitamina A, como por exemplo a luteína. Bom, aqui é possível observar nesse quadro a atividade vitamínica de alguns compostos retinoides e carotenoides. O transretinol ele apresenta 100% de atividade de vitamina A, o ácido retinóico 90% e o 13-cis-retinol 75%. E em relação aos carotenoides, o beta-caroteno é o que apresenta
uma melhor atividade de provitamina A. E mesmo assim, comparado com os retinóides, é bastante baixa. Para chegar a 1 mg de retinol, eu preciso de 6 mg de beta-caroteno e 12 mg de outros carotenoides. Então, é uma quantidade muito maior de carotenoides para eu conseguir obter 1 mg de retinol. A vitamina A pré-formada, bem como os carotenoides, são substâncias lipossolúveis e, portanto, dependem da digestão concomitante de lipídios para que sejam adequadamente absorvidos. Primeiramente, ocorre a ruptura mecânica e enzimática da matriz alimentar na boca, no estômago e no duodeno, liberando as moléculas de ésteres de retinila ou mesmo de carotenoides, e por sua vez são incorporadas as gotículas de lipídios em emulsão no estômago. Com a ação das lipases gástricas e posteriormente das lipases pancreáticas e sais biliares secretados no duodeno, ocorre a formação de micelas mistas formadas por sais biliares e produtos da hidrólise de lipídios, que são responsáveis pela solubilização de nutrientes lipossolúveis no lumen intestinal. Os ésteres de retinila, então, vão ser hidrolisados pelas lipases pancreáticas no duodeno e pela fosfolipase B na superfície das células da mucosa intestinal. É importante enfatizar também que a absorção de beta-caroteno vai ser somente cerca de 20 a 50% de uma dose teste, por exemplo. Então, em relação à biodisponibilidade, é muito menor do beta-caroteno representando os carotenoides quando comparados aos retinóides. O retinol livre, em concentrações fisiológicas, é absorvido via difusão facilitada, porém, em concentrações farmacológicas, ele é absorvido por difusão simples. Já o beta-caroteno será absorvido por difusão simples e transporte via um transportador SRB, que é o Scavenger Receptor B. Uma vez no interior dos enterócitos, o retinol se liga a uma proteína, que é a proteína ligante ao retinol celular, a CRBP, e posteriormente ele vai ser reesterificado pela ação da enzima lecitina-retinol aciltransferase. Já o beta-caroteno, ele será hidrolisado no interior das células da mucosa intestinal pela beta-caroteno deoxigenase, gerando assim retinal, que também vai ser logo complexado por meio da CRBP. Tanto os ésteres de retinil quanto os carotenoides vão ser incorporados nos quilomicrons para o transporte na linfa e posteriormente corrente sanguínea. E os remanescentes desses quilomicrons vão então posteriormente liberar ésteres de retinil para as células hepáticas. É importante enfatizar também que a absorção de beta-caroteno vai ser somente cerca de 20 a 50% de uma dose teste, por exemplo. Então, em relação à biodisponibilidade, é muito menor do beta-caroteno representando os carotenoides quando comparados aos retinóides. Os quilomicrons remanescentes são captados por meio de receptores específicos pelas células do parênquima hepático, onde os ésteres de retinil são hidrolisados a retinol. Esse retinol, então, se une à ApoRBP, que é uma proteína ligadora de retinol, para posteriormente ser secretado no sangue. Quando as reservas hepáticas da vitamina são adequadas, a maior parte do retinol recém-ingerido é armazenada como ésteres de retinila no fígado na ordem de 50 a 80% do total dessa vitamina no corpo. Normalmente, essa reserva é suficiente para vários meses. O retinol é liberado do fígado ligado a uma proteína, a RBP, que é a proteína ligadora de retinol, responsável pela manutenção da vitamina em solução aquosa e, consequentemente, pelo transporte da mesma para os tecidos periféricos. A RBP liga um mol de retinol por mol de proteína, formando assim um complexo 1:1. Esse complexo
vai se ligar com outra proteína, uma pré-albumina ligante de tiroxina, denominada transtirretina. Essa ligação à transtirretina serve como forma de proteção contra a perda pela urina, uma vez que o retinol, ligado à pequena molécula de RBP, seria filtrado pelos glomérulos. Receptores na superfície das células dos tecidos-alvo captam o retinol do complexo RBP-transtirretina e removem o resíduo carboxiterminal de arginina da RBP, e dessa forma tornam a proteína inativa. Como resultado, a ApoRBP pode ser filtrada nos glomérulos. Então, uma pequena quantidade pode ser perdida na urina, mas a maioria é reabsorvida nos túbulos renais proximais. Quando há uma ingestão moderada de retinol e as reservas hepáticas estão baixas, o ácido retinóico é o maior metabólito do retinol, tanto no fígado quanto nos tecidos periféricos. Já quando a ingestão de retinol é alta e a concentração hepática também é alta, vários metabólitos polares, incluindo o 4-hidroxiretinol, são excretados na urina e na bile. Dentre as funções metabólicas da vitamina A estão o ciclo visual, onde essa vitamina atua como grupo prostético dos pigmentos visuais. Uma outra função, ela serve como carreadora de unidades de manosil na síntese de glicoproteínas hidrofóbicas. Outra função dessa vitamina é como hormônio com ação nuclear, ou seja, a partir do momento que ela se liga aos seus receptores nucleares, ela promove o controle da proliferação e diferenciação celular, através do estímulo à síntese de hormônios, como, por exemplo, hormônio do crescimento, insulina e outros, e estímulo também à produção de enzimas, por exemplo, enzimas que participam da síntese de hormônios esteroides, álcool desidrogenase e outras enzimas. Visto essa sua ação no núcleo da célula, então é uma vitamina capaz de estimular a expressão gênica nas células. Então ela consegue interferir em vários processos metabólicos. Dessa forma, essa vitamina com ação hormonal em receptores nucleares vai interferir direto ou indiretamente na espermatogênese, no desenvolvimento fetal, na resposta imunológica, paladar, audição, apetite e crescimento, além de outras funções metabólicas. E é importante lembrar que o ácido retinóico é inativo na manutenção da reprodução e no ciclo visual, mas promove o crescimento e a diferenciação celular, enquanto o retinol é essencial para a fertilidade de animais. A vitamina A, mais especificamente o 11-cis-retinal, é um componente dos pigmentos visuais de cones e bastonetes situados na retina, porção dos olhos sensível à luz. Os cones são responsáveis pela visão das cores em luminosidade intensa, e os bastonetes, os responsáveis principalmente pela visão em luminosidade baixa e no escuro. A rodopsina, pigmento visual dos bastonetes na retina, consiste de 11-cis-retinal ligado especificamente à proteína opsina, como pode ser observado na figura. A reação fotoquímica da visão tem início quando o estímulo luminoso atinge a retina e a rodopsina é cindida em seu componente proteico, a opsina, e no componente não proteico, o retinal. Na presença da luz, ocorrem alterações na configuração do retinal, que consiste na conversão de 11-cis-retinal a todo transretinal, acompanhadas por uma mudança global da molécula de rodopsina. Tais alterações funcionam como estímulo molecular para um impulso nas terminações do nervo óptico, que é transmitido ao cérebro, propiciando a visão em ambientes com pouca luz. A rodopsina, então, requer altas concentrações de 11-cis-retinal para exercer a adaptação da visão com pouca luminosidade. Na síntese de glicoproteínas, que contém manose, o retinilfosfato pode atuar como um carreador intermediário entre UDP-manose,
e o aceptor de glicoproteína. O retinilfosfato manose parece estar envolvido especialmente na síntese de regiões hidrofóbicas de glicoproteínas. A deficiência em vitamina A pode comprometer essa função, reduzindo a secreção de mucina e, consequentemente, levando à liquefação da córnea observada na xeroftalmia. Há duas famílias de receptores nucleares de retinoides. A primeira, caracterizada, promove a ligação do ácido retinóico e foi chamada de RAR, que significa receptores de ácido retinóico. E esses receptores, essas proteínas, se apresentam de três formas: alfa, beta e gama. A outra família de receptores retinoides, nesse caso para o retinol, não se sabe quando foi descoberta, portanto foi chamada de RXR, receptores de retinoide desconhecidos. Esses receptores também são proteínas do tipo alfa, beta e gama, RXR. Na ligação com o ácido retinóico ou retinol, os respectivos receptores ligam-se aos elementos responsivos do DNA para a síntese de hormônios, enzimas, citocinas e outras proteínas. Além da atividade de provitamina A, os carotenoides são considerados como importantes antioxidantes. Essa propriedade vai depender da estrutura química de seus carotenoides e o seu potencial aumenta quanto maior for o número de duplas ligações conjugadas, grupos cetonas e presença de anéis ciclopentano na sua estrutura. Geralmente, os radicais carotenoides são pouco reativos. No entanto, são vários os mecanismos pelos quais os carotenoides podem captar radicais e, portanto, gerar uma significativa variedade de radicais carotenoides. Esses radicais de carotenoides excitados dissipam energia não prejudicial ao meio celular, diferentemente dos radicais livres neutralizados por eles e também das espécies reativas de oxigênio. Como destacado na figura abaixo em vermelho, o licopeno possui várias duplas ligações conjugadas e uma cadeia carbônica extensa. Dessa forma, ele se apresenta como um potencial antioxidante, um carotenoide, com grande potencial antioxidante. O beta-caroteno é outro carotenoide com grande potencial antioxidante. Ele age principalmente na inativação do oxigênio singlê, envolvido no ataque oxidativo aos ácidos nucleicos, aminoácidos e ácidos graxos poliinsaturados. Além disso, o beta-caroteno também pode reagir com o radical peroxil, envolvido na peroxidação lipídica, tornando-o inativo. A vitamina A pré-formada é encontrada em fontes de origem animal, como por exemplo, fígado, gema de ovo e produtos lácteos. Já os carotenoides são encontrados em fontes vegetais, como por exemplo, vegetais de folhas verdes escuras, amarelados e alaranjados. A recomendação de consumo diária de retinoides vai ser dividida em categorias de diferentes faixas etárias, assim como já foi mostrado para outras vitaminas também. A hipovitaminose pode ser por deficiência primária ou secundária. A primária, o nome já está dizendo, por uma ingestão inadequada de vitamina A pré-formada ou mesmo de carotenoides que têm potencial de provitamina A. Já na deficiência secundária, ocorre uma má absorção dessa vitamina A consumida, por gordura insuficiente, insuficiência biliar ou pancreática, hepatopatia, desnutrição proteico-calórica, deficiência de zinco, enfim, por várias alterações no processo de digestão e absorção de lipídios. Os sintomas caracterizados pela hipovitaminose A estão descritos no quadro abaixo, sendo que alguns se destacam, como por exemplo, anorexia, falha no crescimento, cegueira noturna e xeroftalmia. Em relação à hipervitaminose, raros são os casos de hipervitaminose A descritos na literatura em decorrência da ingestão alimentar dessa vitamina, ou melhor, em relação aos retinoides. Já em relação aos carotenoides, eles possuem uma baixa toxicidade,
Porém, altas doses de beta-caroteno ingeridos estão associados ao amarelamento da pele. Bom, e no quadro abaixo, mostrado nessa slide, estão apresentados alguns sintomas relacionados à hipervitaminose A. Alguns mecanismos para avaliação do estado nutricional da vitamina A, bem como a sua análise laboratorial, né? A primeira delas seria a avaliação da reserva hepática de vitamina A. Esse retinol hepático, ele expressa o nível das reservas hepáticas de retinol, porém, ele requer amostras de tecido hepático em indivíduos vivos e isso se torna inviável. Seria uma análise extremamente invasiva. A dosagem de retinol sérico, bioquimicamente falando, é simples de ser feita. Basta coletar o sangue, obter o soro e fazer a análise. E ela é a mais empregada para avaliar o estado nutricional de vitamina A. Tem sido empregada na validação também de outros indicadores de estado nutricional desta vitamina. Contudo, os níveis dela não refletem diretamente a reserva hepática. Isso se dá em função da existência de um controle homeostático, que mantém as concentrações plasmáticas adequadas, né, de vitamina A, mesmo quando as reservas já se encontram insuficientes. Uma outra forma de avaliação é a avaliação indireta da reserva hepática de vitamina A, ou seja, a concentração de RBP no sangue. Essa análise apresenta uma excelente correlação com o retinol sérico, contudo, a sua interpretação tem que ser mediante o quadro clínico total, porque em situações, em casos de infecções, desnutrição proteica e energética, os níveis séricos dessa proteína podem estar diminuídos, assim como de outras proteínas. Então, tem que ser avaliado o quadro geral do indivíduo. A resposta a uma dose relativa, que tem como sigla RDR, é indicada como padrão ouro para avaliar a reserva hepática. É feita a dosagem do nível de retinol sérico do indivíduo em jejum e a seguir é administrado oralmente uma dose de vitamina A na forma de éster de retinil e 5 horas após essa dose, né, essa administração dessa dose, o nível de retinol sérico é medido novamente. Esse método, ele parte do princípio de que no caso de ingestão inadequada crônica de vitamina A, as reservas hepáticas serão esgotadas progressivamente. Contudo, a síntese da RBP é mantida, resultando em acúmulo no fígado de um pool de RBP pré-formada. Com a administração da dose da vitamina A, os níveis de retinol sofrerão um aumento significativo após 5 horas. E é importante ressaltar que existem algumas variações desse método, porém não vão ser citadas nessa aula. Aqui estão descritas as referências bibliográficas utilizadas na preparação dessa aula.